todos que adentraram a sala, que, por gentileza, coloquem seus nomes, clube e distrito a que pertencem no chat, para que a gente possa fazer uma lista de presença. Mas, por favor, um comunicado. Avise para os companheiros que as inscrições para o nosso CG já estão encerradas. Atingiu o limite que é permitido lá. Então, a moça do hotel liga: Duba, tem alguém querendo entrar. Eu, nossa, faço não. Aí você fica naquela, libera ou não libera, libera ou não libera. Entendeu? Nossa, já passou do limite lá. E Ribeirão Preto ainda está aquela vigilância sanitária de que os caras ficam em cima, entendeu? E apesar de estar estável lá, mas não pode passar do limite, né? E já passou. Na realidade, está todo mundo com vontade de participar. Então, eu garanti a minha, hein? Nos 45 do segundo tempo, mas deu. Companheira Camila, está aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Ário. Boa noite. A Camila compõe o nosso núcleo gestor aí, nos apoiando. Cadê a Lohane? Hoje a gente tem outra reunião, então eu estou entrando nessa, ela está entrando em outra. Boa noite, companheiro Denise. Boa noite, companheiro Nelson. Estou por aqui. Solange. Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite. Opa, tudo bem? Beijo, querida. Saudades. Saudades. Que bom te ver. Bom, muito bom. Tu tá com frio aí, né? Aqui está perto de 0 graus. Misericórdia, Senhor. Muito frio. E aqui está fazendo 32 aqui em Bragança do Pará. 32 Olha lá, graus. gente. Olha os extremos, gente. Como é bom o virtual, né? É maravilhoso. Que tal? 32 graus, ninguém aguenta ficar. Se eu fosse um pouquinho mais índio, eu já estava totalmente sem roupa, mas não tem condição. Eu cheguei de Manaus essa semana passada, no final de semana, passei aqueles dias que fez muito frio aqui no Rio Grande, eu passei em Manaus. É o extremo, né? E muito úmido, calor piora mais, né? Que é úmido demais. Muito, muito. Mas eu queria ser índia lá mesmo. Mas deu uma chuvinha agora, faz 1h30, deu uma chuvinha, tá melhorzinho. Tá uns 20, 28. Lá em Manaus eu queria adotar o nudismo. Mas é muito quente lá, muito quente. Muito. Mas aí, na região norte aí, às 2 horas sempre tem a chuva, né? Tem uma parte, gente fala uma parte assim, dos dias chove. Quem não conhece, a gente fala, e quem não conhece não consegue imaginar. Mas, para ter uma referência, é o seguinte: imagine que você está perto de uma churrasqueira, andando assim do lado de uma churrasqueira. É mais ou menos aquilo. A sensação... Boa noite. Quando eu cheguei lá, a sensação é que eu estivesse dentro do forno. Eu fiz estágio probatório no calor, né? Cuiabá, Palmas, Petrolina. Belém não chega nem perto. Cuiabá também conheço. Muito quente. Petrolina, 19 horas. Olha, você é de Belém? Sou de Bragança. Belém. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Lia. Eu pertenço ao LC, Lagoa Santa, distrito LC4.
Oh, seja Seja bem-vindo. bem-vinda, companheira. Terra do Rubão, Clube do Rubão. Isso, Clube do Rubão. Eu sou a coordenadora de meio ambiente do Clube LC Lagoa Santa. Muito bom, clube muito bom, clube excelente. Tá? Tenho pouca experiência com a internet, mas estou do lado de cá escutando, participando e quero participar da campanha. Bom, Maravilha. Tá? Boa noite. Companheira, a gente vai aprendendo aos poucos. Pode ter certeza. Então Logo tá. tu vais estar craque. Então É verdade, tá. Salete. Fique Obrigada. bem à vontade. Poucos. Companheiro Senise, são 20h01. A sala está aberta. Só vou pedir para as pessoas irem já silenciando seus microfones e colocando seus nomes no chat, seus clubes e distritos, para que a gente possa montar a lista de presença. Agradeço a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jandira Simon. Eu sou do Laios Universitários de Santo Ângelo. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu quero dizer o seguinte, como nós estamos retransmitindo tanto pelo Facebook como pelo YouTube, as pessoas também lá podem registrar seus nomes. Do jeito que está sendo orientado aqui, que a gente vai pegar lá para compor toda essa lista. Tá? Então, fique à vontade. Nós estamos em 3 ambientes. Um ambiente aqui do Google Meet, no ambiente do YouTube e no ambiente do Facebook. Companheiros, a gente pede gentilmente, né, que as pessoas já possam ir desativando os microfones para a gente dar início, a sala ficar no silêncio, né, que a gente precisa, para a gente iniciar o nosso evento. Dentro de 1 minuto a gente pode começar, né, companheira Alessandra? Ok. Destacando que hoje nós vamos ter o evento presidido pelo companheiro Tomé, Delciro Tomé, que é presidente do LD. A gente está fazendo um revezamento, o companheiro Duba já conduziu alguns eventos, então a gente vai fazer esse revezamento, já que a nossa atividade tem a chancela, né, dos distritos múltiplos. Então, ora a gente vai ter eventos conduzidos pelo LA, ora o LD, ora o LC, ora o LD. Hoje, o LD vai estar presidindo o nosso evento. O companheiro Tomé, a hora que você quiser começar, fica à vontade, viu? Bom, vamos então iniciar para que tenhamos mais tempos para nós conseguirmos tempo para falar no final, tá bom? Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz universal entre os povos, eu declaro aberta a presente reunião virtual para o lançamento da campanha Adote um Rio, pelas águas unindo os leões do Brasil. Convido o companheiro Dubas para que faça a invocação a Deus. Senhor, nós vos agradecemos estar aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim poder servir melhor os nossos semelhantes. Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei nossa grande família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil e bendizei o nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Então, convido o companheiro Rodrigo, que vai nos passar o hino da bandeira.
obrigado, companheiro Rodrigo. Convido, então, o companheiro Nelson para dar as boas-vindas aos participantes. Ele que é um entusiasta e um dos idealizadores dessa campanha. Boa noite, companheiras e companheiros. Como meu querido companheiro Senise fala, diletas e diletos, sinto-me muito feliz por essa reunião de lançamento da campanha nacional dos Distritos Múltiplos L Brasil. Ocasião que quero agradecer aos companheiros PDG João Paulo Teixeira, presidente do Lions Clube Ecológico, ao companheiro Senise Rocha, ao companheiro Glauber, aos companheiros e companheiras do meu clube, também ao companheiro Duba e ao companheiro Tomé, que se entusiasmaram pela ideia assim que lhes foram apresentadas. Muitas têm sido os momentos de aumento do entusiasmo ao ter contato com companheiras e companheiros que buscam mais integrar-se à campanha. Quero destacar os momentos que tive com o Clube Ecológico, que adotou o Rio Paraíba do Sul, que viabilizará a integração com muitos outros Lions Clubes da região hidrográfica. A companheira Marise Santana de Resende, que já está se mobilizando para a adoção do Rio Bananeiras. A companheira Marcele Ramos Barreto, que já pode vir a levar seu clube, representando mais 2 clubes em Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, a participar da plenária do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana. A companheira Cláudia Rosângela da Silva Matos, que me chamou para uma live com o tema Desafio do Ministério Público para a efetivação da Constituição Ecológica, na qual pude falar um pouco desse projeto. A companheira Rose Zata Videira, que me fez chegar a companheira Sandra Helena Tieserini, que, com sua ONG, com o apoio do Lions Clube Tijuca, exerceu a função de secretaria executiva de 3 comitês de bacias hidrográficas no estado de Santa Catarina. Esse foi um ganho assim, muito interessante. A companheira Alfa da Rosa Teixeira, que elaborou um fantástico documento com 31 páginas para todo o Distrito Múltiplo LD. E eu destaco aqui que ela aponta que a Associação Internacional Lions Club, desde 1972, recomendou aos clubes de Lions que incluam nas suas atividades ações relativas à área ambiental, ajudando a preservar a água, o ar e o solo, que se encontram já tão ameaçados pela ação do homem em constante desenvolvimento de suas atividades, o que ocasiona o esgotamento das reservas naturais do planeta. É necessária a integração dos clubes Lions no programa ambiental que desejamos desenvolver em toda a sua plenitude. A nossa proposta para esse ano neolístico, diz ela, é ampliar e atualizar o trabalho que vem sendo realizado e envolver melhor os companheiros dos diversos clubes de interesse da preservação do ambiente em que vivemos. E ela já destaca algumas sugestões interessantes que eu quero aqui apontar. Educação ambiental e o exercício da cidadania, conflitos do uso da água, agricultura e uso do solo, a proteção da atmosfera. Pelo exposto, manifesto minha gratidão e entusiasmo pelo sucesso de nossa campanha. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Nelson. Então, vamos começar com o companheiro Senesi, que vai fazer uma contextualização sobre comitês de bacias. Então, acompanha a projeção? Ainda não. Não? Vou retomar aqui, então, só um instante. Agora sim, companheiro. Ok. Deixa eu só fazer um pequeno registro aqui. O companheiro Nelson já agradeceu. Eu tenho que também
registrar aqui que é importante os companheiros que estão aí espalhados pelo Brasil afora, nos acompanhando, nos prestigiando, quem puder curtir, compartilhar lá na página, principalmente do Facebook, do Lions Clube Ecológico, né, LC Ecológico, né, companheiro Nelson, quem puder, para reproduzir, a gente poder alcançar ainda mais pessoas, não só o movimento leonístico, mas também a nossa sociedade, seria importante a gente reproduzir isso nos canais, perfil pessoal, perfil do clube, do distrito, seria interessante. Todos que se manifestarem, sempre buscar se destacar pela a região que está falando, né? Estou falando aqui da cidade tal, do estado tal, para a gente exatamente situar quem for participar, quem for ter fala durante o nosso evento. Agradecer gentilmente aqui, né, a equipe Pinguim, mais uma vez, sempre nos socorrendo aí, na pessoa da Alessandra, DG Glauber, companheiro Rodrigo Lavieri, essa equipe magnífica que sempre nos apoia aqui nas nossas atividades. O companheiro Nelson, que está fazendo a transmissão aí, sempre é um entusiasta e um dos idealizadores dessa campanha, os presidentes dos múltiplos, que permitiram, né, essa campanha deslanchar. A gente primeiro articulou com eles a viabilidade dessa campanha, e então a gente só está aqui nesse momento porque os presidentes dos múltiplos permitiram, né, e estão priorizando essa nossa ideia. E o companheiro destacou aí, né, a companheira Alfa, muitas outras pessoas estão apoiando a organização. Nós estamos montando um núcleo gestor muito eficiente, solidário, colaborativo. Quero agradecer aí todos que estão engajados com uma função ou outra que é relevante nesse processo. E na pessoa da companheira Rosi, né, da região sul do Brasil, do LD, eu quero aí cumprimentar todos que estão nos prestigiando. A gente não vai conseguir registrar aqui todas as lideranças que estão nesse momento nos acompanhando. Então, na pessoa dela, que é uma importante liderança, principalmente na região 3, né, envolvendo o Brasil e outros países da nossa região. Companheira Rosi, você é uma grande referência e é muito importante ter você conosco, viu? Eu vou agora, então, voltar para a transmissão. É só me apresentar, né, quem não me conhece ainda, eu sou o companheiro Senise Rocha, sócio fundador, em 1997, do Lions Clube Manhuaçu, Flor de Maracá. Eu falo aqui da região de Manhuaçu, Minas Gerais, pertinho da divisa com o Espírito Santo, no pé do Pico da Bandeira, essa grande referência. Nós temos aqui o Parque Nacional do Caparaó. Quem já passou por aqui, já passou pertinho da minha casa. Eu fui presidente desse clube nos anos 2001, 2002, ano leonístico 2001, 2002, e estou na função de assessor para ecologia do LC12 desde o ano leonístico 2017, 2018, e vou continuar ainda por mais um ano leonístico, graças ao nosso companheiro Neymar, que está coordenando, conduzindo o nosso LC12. Destacando mais uma vez, essas são as identificações dos nossos múltiplos, né, LA, LB, LC, LD, e o Léo Clube também está sendo um grande parceiro também nessa nossa realização. Muitos aqui já sabem do que eu vou destacar, que é sobre a gestão dos recursos hídricos, comitê de bacia. Para muitos é um tema novo, mas eu acho importante falar, né, sobre o que culmina nos comitês, para as pessoas terem uma contextualização do que a gente está propondo. Comitê de bacia, gestão de recursos hídricos no Brasil, tem uma referência francesa, mas iniciou a partir da Lei 9.433, de 97, portanto, mais de 20 anos, nós temos a chamada Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou, portanto, o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Nós temos a instituição maior dessa gestão, que é a ANA, Agência Nacional de Águas, e aí cada estado tem o seu órgão gestor. No caso aqui em Minas Gerais, é o IGAM, né, o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais, que cuida dos rios estaduais, né, das bacias estaduais. E aí nós temos a logomarca do comitê que eu pertenço, que é o CBH Manhuaçu. Então, nós temos, esse sistema passa por um âmbito estadual, nacional e local, né, que é o comitê de bacia. E o que vem a ser gestão de recursos hídricos? É a intenção de fazer um trabalho compartilhado, uma gestão compartilhada. Essa imagem aí ilustra um pouquinho dos chamados interesses múltiplos. Aí você vê o lazer, a necessidade de abastecimento público, a indústria, a agricultura, não é?
a geração de energia, nós temos vários interesses pela água, né, pelo rio. E para a gente conciliar todos esses interesses, nós temos a instituição do comitê, que é o chamado Parlamento das Águas. Eu também participo do CBH Doce, é um comitê federal, o CBH Manhuaçu é o meu comitê local aqui, eu tenho também participação no CBH Doce. Lembrando que essas participações é pelo Lions, né, há quase 10 anos, e é o que nos chama atenção para essa campanha. Eu ajudei na articulação para a fundação do nosso comitê aqui em 2004, exerci a secretaria nos anos 2012 e 2013, fui para a vice-presidência no período seguinte, 14 e 15, assumi a presidência em 16 até 2020, agora estou na secretaria executiva até o ano que vem. Isso tudo pelo CBH Manhuaçu. Essa aí é a ilustração da nossa bacia federal, né? O Comitê do Doce tem essa formação, e é um comitê que envolve 228 municípios, com uma extensão de 86 mil quilômetros quadrados. Nós somos maior do que muitos países, né, pelo mundo. E aí nós temos os chamados comitês estaduais, que têm essas cores distintas, né? Nós temos o grande comitê do Doce, a Bacia Federal do Doce, que tem um comitê próprio, e nós temos as bacias estaduais. Aqui, eu estou inserido nessa bacia aqui, do Manhuaçu, que é um grande afluente do Doce, não é? Aí a nossa diretoria do chamado Parlamento das Águas, o comitê do Manhuaçu está aí. Então, nós temos aqui a sociedade civil, como Lions, academias, faculdades, ONGs, associações de moradores, de pescadores, e nós temos também os chamados usuários, que também assentam no nosso comitê, que são os grandes captadores de água, a indústria, sindicato rural, que representa os agricultores, e nós temos também um poder público, estadual e municipal, prefeituras e órgãos do Estado. Então, é esse tripé entre 3 segmentos que a gente fala: sociedade civil, usuário e poder público. E aí, algumas entregas do nosso comitê, nós temos a cobrança pelo recurso hídrico, instituída desde 2011, e só com planos municipais de saneamento, a gente patrocinou diversos planos, né? 156 planos na Bacia do Doce, no investimento de 24 milhões de reais. Mas a gente investe também em cercamento de nascentes, instalação de fossas sépticas, educação ambiental. Aí, um mês depois do rompimento da barragem de Fundão, no Rio Doce, né, que todos vocês acompanharam, a gente foi até Mariana, até Bento. Aí um registro que eu fiz em Bento, com a caravana do Manhuaçu, né? A gente levou caravanas de cada comitê para ir lá conhecer o drama das pessoas e conhecer o grande problema que aconteceu no Doce. E sempre levando a camisa do Lions, né? A representação do Lions. Aí na cidade administrativa em Belo Horizonte, participando de uma reunião importante, né? A relação com o governo, com o órgão gestor e com as lideranças de comitês de todo o estado de Minas Gerais. Só em Minas a gente tem 36 comitês, não é? E a gente faz essa representação, fazendo trabalho de educação em igrejas, associações, sindicatos, levando a mensagem. Aqui lá na nossa agência de bacia, em Governador Valadares, com lideranças de comitês de bacia. Eu assumi um cargo no Conselho da Fundação Renova, Conselho Consultivo da Fundação Renova, durante um ano, e aqui participando de um grande evento de âmbito nacional. Todos os anos a gente tem um encontro nacional de comitês. Eu já tive a oportunidade de ir para o sul do país, né, Foz do Iguaçu, Alagoas, Bahia, onde a gente troca experiências, né? A gente busca muito conhecimento, que a gente tem uma semana de exposição, de várias palestras, painéis, pessoas que vêm da ANA, e a gente busca também compartilhar experiências, né? Conhecer outras realidades e aprender muito. A gente é um elo com várias instituições da região, graças ao Lions Club, ao Comitê de Bacia, com o viveiro que a gente tem aqui em Manhuaçu, fazendo trabalho de campo, de educação ambiental, cercamento de nascentes, e aí a gente chega lá achando que vai apenas fazer uma representação institucional, né, para prestigiar. Não, a gente precisa pegar na massa, colocar a mão na massa também, né, pegar no pesado e ajudar, coisa que dá muito prazer. A relação com os educadores, aqui são professores, recebendo também materiais do nosso comitê, trabalho com as crianças, né, com os produtores rurais, é um trabalho muito gratificante e muito produtivo, né? A gente busca levar as instituições de ensino até as atividades de campo que a gente faz, aqui no sindicato também, com a educação ambiental, plantando árvores, né? Dia Mundial do Meio Ambiente, e aqui, já
encerrando a exposição sobre esse trabalho que é possível fazer pelo Comitê de Bacias, num evento mundial, o Fórum Mundial das Águas aconteceu no Brasil em 2018, e meses antes eu estava acompanhando todo o processo de organização do evento e com aquela vontade de estar em Brasília, né, participando do maior evento de água do mundo que o Brasil estava sediando. Imagine, como se fosse uma Copa do Mundo, né, e eu, um jogador de futebol, estava ficando fora. E 2 meses antes eu recebi o convite pela Unesco, fui patrocinado para passar uma semana em Brasília e acompanhar todo o evento, né? E foi assim, uma experiência única, né? E ser selecionado entre 200 pessoas no mundo e ser patrocinado para ir prestigiar o evento. E aí eu tive, né, esse momento de estar aqui com o companheiro Nelson, que naquela época não era companheiro, apenas um militante da causa hídrica do Rio de Janeiro, a gente aqui no evento do Ministério Público, aprendendo muito, e hoje nós somos do Movimento Leonístico juntos, companheiro Nelson aí do Ecológico, né? E aí, para fechar a minha exposição, para passar para o companheiro Dário, o que nos traz aqui hoje, a partir dessa experiência que eu tenho do Lions no Comitê de Bacia, eu acredito que é uma tremenda oportunidade de realizar muitas ações e de alavancar o seu clube aí na sua região, porque o comitê te possibilita diversas realizações, né? Tendo cobrança ou não, o comitê faz uma intervenção, uma gestão dos recursos hídricos na sua comunidade, na sua região. Então, é o que a gente quer aproveitar, é uma tremenda oportunidade do CDH, do Lions Clube, oficialmente, né, diretamente, ingressar num comitê de bacia, ou indiretamente participando de uma câmara técnica ou de um grupo de trabalho, mas ter uma relação com o comitê de bacia para dar uma nova dimensão para o seu clube. Companheiro Dário, com a palavra. Obrigado. Boa noite para todos. Parabéns aos idealizadores, companheiros Nelson e Senise, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades e dirigentes leonísticos e leoísticos aqui presentes que nos acompanham através das redes sociais, Facebook e YouTube. Faço hoje uma memória toda especial aos meus 24 anos, né, de movimento de Lions e Leo Clube, desde que em 12 de agosto de 97 foi fundado e organizado em Bragança o Leo Clube de Bragança. Então, eu dedico todo esse trabalho de hoje, que foi feito à memória desses 24 anos por todas as pessoas, ações, serviços, gestos, carinho, amor e dedicação ao programa de Leo Clubes. Essa campanha Adote um Rio ganha corpo, ganha importância, mas, sobremodo, ganha um projeto, um processo de construção de futuro. Aquela pessoa que não luta pelo futuro que quer vai ter que admitir e aceitar o futuro que vier. O cuidado com a água, o cuidado com o rio e o trabalho é insubstituível dos companheiros leões e dos companheiros Léo em todo o Brasil, através do programa e desse projeto Adote um Rio, pode ser, sim, uma oportunidade, uma alternativa para que nós cuidemos cada vez mais dos recursos hídricos a nós disponibilizados, especialmente esses que fazem referência à água que nos serve, aquilo que é a nossa vida, aquilo que representa, simboliza, significa e dá lugar à vida humana. Sem água a gente não consegue fazer nada. E nós temos aí uma perspectiva de falta de recursos hídricos, de água potável, de abastecimento no mundo inteiro, né? Então, o projeto nasce dessa iniciativa, mas também da inserção possível, né, e exitosa dos Lions, que já fazem essa experiência em comitês, conselhos, instituições, secretarias, poderes públicos constituídos e demais órgãos que vão sendo braços do programa de Lions Clube, de toda a associação, dentro desses órgãos colegiados que trabalham e legislam a questão da água no Brasil. A experiência que carrego vem desde 2005, quando nós fundamos na cidade de Bragança, no Pará, aqui na Amazônia brasileira, bem no norte do Brasil, o Conselho Municipal das Cidades, o maior órgão colegiado desde então, que abraça uma quantidade muito grande de representatividade, desde os órgãos acadêmicos de pesquisa, poderes constituídos, justiça, Câmara,
e outras associações, movimentos sociais, entidades de trabalhadores. E como Léo, como associado Léo, participei da primeira conferência das cidades em Brasília. E desde então, o Léo Clube de Bragança e logo depois o Lions fazem parte desse conselho. O Léo Clube é a única entidade que fez parte de todas as formações do conselho e agora eu, na condição de professor da Universidade Federal do Pará, faço parte do Conselho Municipal e Estadual das cidades aqui do Pará, como membro de uma instituição acadêmica de pesquisa. A contextualização feita pelo companheiro Senise dá a impressão de que este projeto pode ser, além dessa oportunidade de serviço, uma oportunidade de juntar os leões, né, para que nós observemos mais esta causa do meio ambiente, da ecologia, ou do conceito que estiver ao nosso alcance, para que nós consigamos, né, como indicação do nosso serviço, transformar realidades, transformar a vida das nossas cidades, mas também inserir o trabalho do LAIS, a liderança dos companheiros leões, dentro de órgãos como os comitês de bacia hidrográfica, os conselhos municipais, estaduais ou outros órgãos. O trabalho do Lions Club também deve ser um trabalho fiscalizador. Além de um trabalho consultivo, fiscalizar toda a gestão da água, todo o processo, né, de captação da água, distribuição, abastecimento, reutilização e renovação, nós precisamos atuar em todas as frentes. Do ponto que tivermos, do lugar de fala que tenhamos, para que nós possamos inserir dentro das nossas estratégias de ação todo esse trabalho. A princípio, nós precisamos primeiro diagnosticar tudo o que está ao nosso redor, né, no entorno dos nossos Lions Clubs, como cada célula tem uma visão, né, de onde está o rio, como ele está, sua história, a beleza natural que o comporta, os atrativos turísticos que estão ao seu redor, construir uma diagnose deste rio que está próximo ou que está sobre modo cortando a cidade, entrecortando as nossas vidas. Fazendo esse diagnóstico, nós podemos ter a leitura de como está a situação desse rio. Depois de toda a legislação que está disponível na cidade, no estado, na região, para com o cuidado da bacia hidrográfica do rio escolhido. E depois, claro, a adoção desse rio, né? A certificação dessa adoção a partir de ações práticas. Por último, e não menos importante, a inserção, seja pela indicação dos Lions a esses comitês, que não são geridos por um processo eletivo, mas também os conselhos municipais, para que o Lions Club possa participar de conferências da área do meio ambiente e da ecologia ou dos recursos hídricos e inserir um sócio conselheiro, né, ou como executivo, como consultivo desses órgãos deliberativos e de gestão compartilhada. A experiência que nós temos aqui em Bragança dá conta de que, com a participação e o controle social, nós podemos ajudar gestões inteiras, né, fiscalizando, compartilhando informações e agindo para com o cuidado de áreas de preservação, de nascentes, dos rios que cortam a cidade, sem deixá-los virar valas comuns ou valas urbanas. A adoção do rio passa exatamente por isso. Nesse primeiro semestre, nós propusemos, através de vários indicativos de reuniões preparatórias, que nós façamos essa diagnose. O primeiro momento é o de conhecer a realidade da qual nós estamos inseridos. E, a partir de janeiro de 2022, ações práticas, que se comece daquilo que se tem, e que se possa fazer com quem está ao nosso alcance. Na apresentação que o companheiro Senise disponibiliza, temos alguns indicativos de várias dessas ações, né? Pormenorizar uma a uma, nós perderemos um tempo muito grande, mas informo desde já que essa ação parte principalmente pelo protagonismo de Lions Clubes no Brasil e dos Léo Clubes que estiverem apadrinhados por esses Lions, para que nós tenhamos energia suficiente para atuarmos nessa área. Gostaria também de pensar, né, nessa outra fase de uma maneira sempre propositiva, nada muito fechado, nós temos alguns indicativos, algumas sugestões,
mas essa fase seja também a do reconhecimento de que os Lions Clubs podem atuar neste sentido, levando energia renovada para esses comitês, levando um pouco da juventude dos Leo Clubes, pegue na mão e leve junto, para poder sombrear um trabalho que possa servir também para quantificar e qualificar o serviço dos Lions em cada cidade, em cada região, onde tem um rio por perto. E se você não tem um rio por perto, certamente uma cidade, um Lions Club do seu distrito, da sua região administrativa ou da circunscrição do seu distrito múltiplo possui um rio por perto. Ajude esse Lions, ajude esse Leão Clube, ajude as organizações que trabalham nesse sentido e também os poderes constituídos para que todos juntos possamos dar a mão e construir esse futuro que nós queremos de água saudável, símbolo de vida, para o futuro que vier, para nós e para os nossos sucessores. Eu agradeço desde já toda a confiança no trabalho daqui, da nossa experiência e da experiência de tantos outros companheiros leões e associados Léo, dentro da Associação Internacional de Lions Clubes, e gostaria de parabenizar todos que nos acompanham, né, que se somam a esse esforço e que certamente adotarão um rio e adotarão esse projeto como uma meta, um horizonte a mais de tantos serviços brilhantes. Recordo que nós tenhamos empatia, né? Neste momento em que o Brasil atravessa uma grande crise sanitária, tenhamos a empatia necessária também para termos o cuidado, né, sempre com a saúde, com os cuidados necessários, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Coloquemos-nos a serviço e acompanhemos todos esses trabalhos, registremos tudo com foto, com documento, para que nós tenhamos um acervo da história desse projeto a partir de hoje. Parabéns a todos, agradeço especialmente aos companheiros Nelson e Senise pela parceria, pelas horas que nós já dedicamos a esse trabalho, e elevo a Deus uma ação de graças e uma prece por todos nós, para que tenhamos saúde e, na medida do possível, atuemos nesses bons propósitos. Muito obrigado, boa noite a todos, e que nós tenhamos um excelente projeto daqui em diante. Obrigado, companheiro Dário. Obrigado, companheiro Senise, por essa contextualização desse projeto, desse belíssimo projeto. É o momento de ouvirmos os nossos CCs, os presidentes do Conselho, né? Eu vou começando, parece que o nosso companheiro José Carlos, do LA, não pôde estar presente. Então, não sei se o companheiro Henrique eu tenho visto, também não estou vendo na lista aqui. O companheiro Henrique, do LB, está pela reunião? Acho que não está. Então, vamos para o companheiro Dubas. Companheiro Dubas, do LC. Deixa eu falar uma coisa para você. Tira esse S aí. Duba. Perdão. Parabéns, Dário. Meu pai não tinha acento, meu pai chamava Dario, né? Mas, lamentavelmente, está no céu. Mas eu queria fazer parabéns pela sua apresentação aí. Gostei demais. Eu queria fazer uma pergunta. Qualquer pessoa pode adotar o rio? Boa. Exatamente. O rio é de todos nós, né? Ele pertence a todos nós, e a gente deve, inclusive temos companheiro, né, Nelson, que fala assim, trata o rio como o meu rio, se apropria do rio, a gente tem que falar assim, não podemos chamar apenas Rio Doce, Rio Manhuaçu, o meu Rio Doce, o meu Rio Manhuaçu, o meu Rio Paraná, o meu Rio São Francisco, se apropriar dele, considerar ele como seu, companheiro. Ótimo, ótimo. Outra coisa, é uma grande oportunidade de uma empresa se aparecer também, né? Uma empresa adotar um rio e aparecer com a sua logomarca e tudo mais, né? Com um projeto, né, voltado para que nessa adoção do rio, né? Olha, achei interessante, vamos em frente. Eu não quero me alongar, mas estamos todos juntos. O Múltiplo LC está envolvido dos pés à cabeça nesse projeto, né? E eu estou com o assessor do Múltiplo aqui, o Sérgio, o PDG Sérgio, também pode expor a sua opinião, mas vamos intensificar ainda mais esse projeto para que a gente possa, de uma certa forma, dar uma sequência vitoriosa nesse Adote um Rio. Beleza, Dubas. Obrigado.
Agora, Nelson. Companheiro Duba, em momento da Agenda 2030, tem lá seus 17 ODS. Eu foco muito embora os rios estejam contemplados pelo ODS 6, eu foco muito no ODS 17, que canaliza para parcerias e meios de implementação. Então, nessa lógica da parceria e meios de implementação, a gente pode agregar todo mundo, inclusive a torcida do Mengão. Beleza, obrigado, companheiro, pelo comentário, Nelson. Eu acho que agora nós vamos ter a oportunidade, eu também ia falar, mas eu quero dizer que eu vou falar no final, eu quero ouvir mais, para depois me dizer que nós tínhamos nesse projeto, quando o Senise e o Nelson nos apresentaram, justamente começaram pelo Duba, e o Duba me chamou, estamos juntos, e aí começou as reuniões e graças a Deus a gente vê que o projeto deslanchou. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir os coordenadores, os assessores dos distritos múltiplos. Eu começo, então, com o LA, novamente, com o companheiro Dário, agora como assessor do distrito, para dar mais um enfoque mais particular, mais do distrito LA. Ele nos deu uma contextualização de toda a campanha, de todo o projeto. Agora, mais focalizado no distrito múltiplo dele. Bem, boa noite para todos. Eu queria justificar duas ausências, né? A primeira do companheiro José Carlos Martins Oliveira, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, ele entrou em um compromisso de última hora, agora às 19h30. Acho que entrará na reunião se tiver tempo. E depois da companheira Eliana, que é assessora de meio ambiente do Distrito Múltiplo, que é também assessora do Distrito LA1, o Norte, a Amazônia. A companheira Eliana acompanha seu esposo num procedimento médico agora, neste dia. No Distrito Múltiplo LA, nós temos uma região composta basicamente de água e sertão, né? O norte e o nordeste do Brasil, com exceção do estado de Tocantins. Na Amazônia, a realidade da água e dos rios é uma realidade, inclusive, de transporte, de vida. Nossa relação com a água transcende muito mais a questão de um simples abastecimento. Temos na água os símbolos religiosos, temos na água a chegada das nossas festividades religiosas, temos na água os mitos, né, que compõem a cultura, riquíssima cultura amazônica, tão desconhecida ainda e tão desprezada por alguns. Os rios compõem também o horário da vida das pessoas, as marés, as cheias, né, e também as grandes bacias hidrográficas. Temos a maior bacia hidrográfica do Brasil e da América, né, que é a bacia hidrográfica do Amazonas, um ponto de integração de toda essa região. E os nossos caminhos, além dos urbanos com piche e asfalto, nós temos os caminhos do rio, né, que trazem e levam riquezas distribuídas não somente para a forma interna da Amazônia, mas para todo o Brasil, né, especialmente com o pescado, tanto de água doce quanto aquele ligado ao oceano. As nossas realidades também são realidades muito diferentes com relação aos projetos que impactam, né, a área de meio ambiente. Eu citei alguns, né, a morte da flora e fauna da região Nordeste, com um grande pico desenvolvimentista, né, e crescente para a questão do turismo, né. O segundo, a escassez de alimentos em regiões fundamentalmente miseráveis, que passam pelo abandono de políticas públicas e de políticas sociais. Temos regiões inteiras que são abastecidas de água e de água potável de grande quantidade, que não tem alimento, não tem trabalho, não tem a vida de nenhuma pessoa que seja beneficiada por esses programas. Nós temos milhares de pessoas que morrem de sede na Amazônia e no Nordeste. E temos alguns desafios a cumprir. O primeiro, a invasão das terras, o desenvolvimento de garimpos em regiões onde temos rios,
destruição dessas fontes, o aumento e o impacto do desenvolvimento urbano sobre o processo de cuidado desses rios, o esvaziamento desses rios para que eles virem valas ou canais comuns, né, que não é a melhor alternativa de desenvolvimento sustentável dessas bacias hidrográficas. Nós temos uma pouca participação naquilo que eu pude levantar, apenas 6% dos nossos lions aqui do Distrito Múltiplo Aliar têm acesso a um tipo de órgão colegiado ou compartilhado de gestão hídrica, o que é um cenário catastrófico quando nós pensamos que os lions podem ser uma mão dos poderes constituídos para compor comitês gestores, conselhos, órgãos temáticos ou instituições que trabalham com a questão da água. Não estou falando de outras áreas do meio ambiente ou ecologia. Então, cabe a cada um de nós lutar para que nós mudemos essa realidade. Existem na Amazônia os inimigos da água, né? Os grandes projetos que também transformaram as realidades de grandes bacias. Eu vou citar o projeto do Xingu, né, que é um projeto mal construído, né, extremamente mal divulgado, que não abastece a Amazônia de nenhuma forma com energia elétrica, né, e que nós temos a energia elétrica mais cara do planeta Terra, no estado do Pará. Também a troca, né, de modais que fizeram com que os rios da Amazônia e boa parte desses canais que o Nordeste tem sejam explorados por empresas que fazem o transporte, né, também de cargas e de pessoas. Nós temos um problema muito grave de saneamento, o que deixa com que os rios transformem-se em valas comuns de lixo urbano, né? Em boa parte, eu vou falar da realidade em que congrego, na minha cidade, Bragança, existem menos de 10 metros de esgoto. Né? Esgoto sanitário, nem pensar. Isso é um projeto que não tem nenhuma vista, né? E a cidade que se verticaliza ao mesmo tempo lança por baixo, né, dessa figura de linguagem do esgoto, né, as veias urbanas são aqui as artérias da cidade, né, a imagem do corpo muito ligado com a questão da urbanidade. E por dentro das cidades os esgotos desaguam nos rios. Né? Nós temos aqui uma das bacias hidrográficas mais importantes da Amazônia, que é a bacia do Rio Caeté, que deságua no norte do Brasil. Então, nós temos um processo muito complicado de gestão e de reconhecimento, mesmo que esses rios sejam tão fundamentais para a vida, para a cultura, para a economia, para a sociedade da Amazônia. Temos uma sociedade que é muito mal formada na questão da educação ambiental, ainda muito eventual, muito ligada a factoides, muito ligada a eventos de datas comemorativas. Então, a questão da água torna-se, não somente aqui, mas em boa parte do Brasil, uma questão meramente folclórica. Nós devemos tirar essa imagem de que a gente vai apenas transformar um trabalho, etc. Nós temos que mudar essa realidade por completo. Essa realidade também abate principalmente o desconhecimento que muitos de nós, eu não sou especialista na área, eu sou historiador, mas trabalho na questão urbana e desenvolvo projetos de estudo sobre a urbanidade, acabou desaguando, né, entre aspas, com essa palavra, inclusive, que nos lembra o projeto, desaguando em algum lugar. E esse lugar é o do trabalho no Conselho das Cidades, do Estado e da cidade de Bragança. Então, nós temos uma sociedade, e os Lions Clubs, como espelho dessa sociedade, desconhecem em muito as dificuldades que nós temos de legislação e de cuidado com a água. Então, dentro desses 6% de associados leões, nós temos um número bem grande, mas 6% de Lions Clubs que trabalham na questão da água, acho que nós temos uma realidade a modificar, primeiro, dentro da nossa associação, para que os leões possam conhecer melhor esse trâmite, conhecer melhor esse cenário e também dar as mãos a todas as pessoas que aqui nos acompanham, que têm expertise nesse trabalho. Né? Eu acho que pude, como professor, ser mais aprendiz que docente, né, nesse processo aqui. Aprendi muito com o Nelson e com o Senise nessa questão de inserção cada vez maior, né, e agradeço todo o gentil trabalho e a forma, né, tão amorosa de compartilhar tantos conhecimentos.
essa realidade do LA deve ser transformada e contém todo o apoio do nosso presidente do Distrito Múltiplo LA, que é o companheiro José Carlos, mas uma energia soma-se a esse trabalho, né? Nós congregamos todos os Leoclubes do Distrito Múltiplo LA a atuarem junto com seus lares ou até mesmo de forma particular na questão da água. Para transformar essa realidade é preciso de todas as forças unidas, né? Tanto Leões como Léos e como todas as organizações ao nosso redor, como aquelas que nos circundam historicamente, Rotary, maçonaria, etc., poderão ajudar nesse sentido. Eu agradeço este momento, faço essa diagnose um pouco, às vezes, complicada, estranha, né, um pouco sombria, mas certamente de esperança para que nós desenvolvamos aí um trabalho cada vez maior. Eu não vejo essa realidade como algo tão difícil e tão diferente do restante do Brasil. Em todos os lugares que estive, acho que vivenciei coisas parecidas, realidades tão diferentes quanto, mas eu faço votos que esse projeto, ampliando-se, né, a partir desse semestre, desse marco fundador, né, marco de lançamento, nós possamos garantir um futuro melhor para todo mundo. Que os Lions daqui do LA possam somar-se a todos os demais no cuidado e na preservação da água, que é o germe do futuro. Obrigado, companheiro Dário, pelas excelentes palavras e entusiasmo também. Realmente, acho que a gente só dá valor à água quando ela falta. Porque ela vem, ela aparece, cai, desce, não tem ninguém que segura a água do seu nível. Mas, quando ela falta, a gente começa a dar valor a essa água. Então, seguindo o companheiro Marcos Antônio, do LB. Você está? Ou se não, algum representante do LB? Senise, você tem alguma informação? Não identifiquei ele no grupo, não. Então, tá bom. Então, vamos para o Sérgio, companheiro Sérgio. Olá. Boa noite. Opa. Tudo bom? Isso. Satisfação, companheiro Léo e Ismael. Sou assessor de GMT do LD7, aqui do Rio Grande do Sul. Estou encantado aí com a manifestação do Dário, né? Parabéns. Obrigado, Zé. Já vamos ter oportunidade de passar para os distritos também. E aí vamos bater uma ordem para que a gente possa determinar e aí vamos abrir para todo mundo. Obrigado, Ismael. Companheiro Sérgio, do LC, e se o companheiro do LB aparecer depois, por favor, só dá um ok. Sérgio, eu sou assessor de gestão ambiental do Distrito Múltiplo LC. Eu queria, no início, fazer das palavras do Dário as minhas, mas eu tenho alguma coisinha também para colocar, viu, Dário? Parabéns pela sua fala. Agradecer ao Duba, o companheiro CC Duba, pela escolha, né, que ele fez. Eu não sou expert na área, mas eu sou um profundo admirador e lutador pelo meio ambiente também. Adoro lutar pelo meio ambiente. E também ao Comitê Nacional de Bacias Hidrográficas do Distrito Múltiplo LC, do qual fazem parte os dois baluartes aí, né? Vamos dizer assim, o Senise, o companheiro Senise e o companheiro Nelson. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Nelson, uma ocasião, lá no início, quando ele estava propondo, e ele me entusiasmou em fazer parte desse movimento, em adotar um rio, né? É o meu sonho. E o Senise também, lógico, o Senise a gente tem trocado várias ideias, passado algumas coisas para a gente aí. Eu só tenho a agradecer a vocês, pelo conhecimento de vocês, por tudo que vocês estão fazendo pelo meio ambiente. Isso é uma coisa rara de pessoas assim, mas que o Lions tem essas pessoas. O Lions tem essas pessoas. Eu faço parte aqui do LC6 e na minha gestão como PDG, como governador, eu falei muito e adotei o plantio de árvores. É uma das coisas que eu vou
adotar, falando com o companheiro o CC Duba, é o plantio de árvore, óleo usado, o plástico, enfim, tem uma variação muito grande aí para a gente atacar. Mas hoje, o nosso foco é adotar um rio. E eu até preciso fechar com o companheiro Duba, vamos dizer assim, o que nós vamos fazer dentro do LC, né? Vamos incentivar os distritos a adotar esse rio. Eu tenho certeza que o Glauber, aqui no nosso distrito LC6, nós vamos correr atrás em adotar um rio. Eu estou até vendo qual rio que nós vamos adotar, porque temos companheiros aqui, um clube de Palmeira do Oeste, que faz um trabalho maravilhoso no Rio São José dos Dourados. Aqui, um rio muito, muito usado, muito grande aqui, lá na região deles. Ele nasce aqui na nossa região de Neves Paulista, uma pequenina cidade. Então, é meu sonho. Eu tenho certeza que isso aí eu vou conseguir em ver no Distrito Múltiplo LC alguns rios adotados. Como nós estamos vendo já o trabalho do Senise e do Nelson adotando um rio aí que é maravilhoso, né? Nessa área onde eles atuam. Mas, para encerrar, para não me alongar muito, eu estou de pé à ordem para tudo que for necessário e que for possível fazer pelo meio ambiente e para adotar um rio. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Seu microfone está desligado, companheiro. Perdão. Obrigado, então, companheiro Sérgio, pelas palavras. Eu quero, agora é a vez do LD. Eu estou vendo que o companheiro Antônio não se encontra na lista ainda na sala. Vou chamar a companheira Alfa, que por muitos anos, desde que eu entrei no LAIS, que eu conheci a companheira Alfa, ela trabalha nessa área, atua nessa área, é uma apaixonada, uma militante nas bacias hidrográficas. Então, companheira Alfa, com a palavra, representando o Múltiplo LD. Muito obrigado, companheiro Tomé. Eu sou um engenheiro sanitarista, minha profissão é esta. Então, eu sempre trabalhei com água, com esgoto, com essa parte aí. Agora, eu discordo um pouquinho do rumo que está levando esse grupo. Eu já falei isso para o Senise. Quando se fala em adotar um rio, nós temos que formar os comitês de bacias. A lei das águas, que é a lei ela é de 97, então ela já tem 24 anos, 25 anos, e ela criou o sistema de adotar o rio, né, através dos comitês de bacia. O CC Duda, não é Duda, o CC Duba perguntou se nós podíamos adotar um rio, quando ele falou. Nós não podemos, hoje em dia, com a legislação que nós temos, nós não podemos adotar o rio. Quando nós adotamos o rio, nós queremos trabalhar na beira do rio, tirar o lixo, né? Mas isso formando o comitê de bacia, dentro do comitê tem o órgão específico, que é o órgão do resíduo sólido, que é o que cuida dessas coisas. Mas, independente disso que eu estou dizendo, talvez eu me perca um pouquinho, eu acho que esse grupo, a primeira coisa que ele tinha que fazer, pelo trabalho que nós fizemos no nosso LD, é formar os comitês de bacias. Procurar as bacias hidrográficas e, dentro da bacia hidrográfica, que todos os estados já têm elas delineadas, procurar e formar o comitê dentro do rio principal da bacia, porque a bacia só tem um rio e os seus formadores. Então, acho que é isso que nós devemos fazer. Uma vez formado o comitê, e eu tenho, que posso emprestar para, se vocês quiserem, posso mandar, eu tenho atas, que eu fui secretária de um comitê que estava sendo formado, que é o Comitê do Rio Tramandaí, da nossa área balneária.
uma área com muita gente, com muita poluição, e nós formamos um dos primeiros comitês que se formou aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho todas as atas de formação que dá passo a passo qual é o caminho que tem que seguir para formar o comitê. Né? O chamamento do pessoal, né? Porque o pessoal vem para formar o comitê por interesse próprio. A gente anuncia e o pessoal vem. Aí nós formamos o comitê. Dentro do comitê, o que é deliberado, a estrutura do comitê, cuida do rio. Ele adota o rio. Ele faz um trabalho, ele faz levantamentos, já tem levantamentos. Em geral, todo mundo tem trabalho nos rios. O comitê junta todos esses dados e a atribuição maior do comitê é fazer o que a gente chama de plano de bacia. O comitê é que vai dizer o que é que nós vamos fazer em tal rio que está muito poluído, né? E isso é o plano de bacia. O plano de bacia é um trabalho grande que procura saber quanta água a gente tem, quanta água a gente precisa e qual a qualidade da água. Em geral, aqui no Sul, nós temos 25 comitês no Rio Grande do Sul. E dentro do meu distrito, que é o LD3, nós temos 9 comitês. Todos estão com seus planos de bacia. O plano de bacia é uma espécie, é um levantamento feito um plano diretor das cidades. Plano de bacia, primeira coisa que tem que se fazer depois que se forma o comitê. Ele vê a água que tem no rio, vê a água que é tirada do rio, vê a qualidade dessa água, faz um levantamento muito grande de tudo que tem em volta do rio, da agricultura, da pecuária, das populações, das indústrias, né? Normalmente, isso é contratado e o órgão central, que é o Conselho de Recursos Hídricos, é quem financia isso, né? O trabalho é demorado. Para fazer... Eu sou do Comitê do Lago Guaíba. Para fazer o nosso plano, que é ele que delibera o que é que nós temos que fazer para melhorar o rio, ele demorou uns 10, 12 anos, mais ou menos. A gente contrata uma firma especializada e a firma, então, pega tudo que já foi feito na região, todo esse trabalho que está feito, que está na universidade, que está num órgão, uma firma que está fazendo esse plano, junta, e aí nós começamos a ver, então, sendo tomadas medidas para melhorar, para corrigir os problemas do rio. Nós, como órgão, como Clube de Lions, não temos condições nenhuma de adotar um rio. Eu vejo que vocês estão entusiasmados, mas eu já quebrei muito as pernas aqui, então nós não temos condições. Vocês têm que formar, eu penso, a minha opinião, são os comitês. Isso é que tem que formar. E eles já estão deliberados, as bacias já estão... Quando se formou a Lei das Águas, foi criado todas as bacias grandes hidrográficas do Brasil, parece que são 26 bacias hidrográficas, por aí, depois as subbacias, né? E vocês têm que procurar as subbacias e formar os comitês e começar a trabalhar. O chamamento do pessoal, a gente põe edital no jornal, chamando, em geral, é o órgão de controle ambiental do local que faz isso, né? Ele faz um chamamento e o pessoal interessado vem. Eles vêm, as primeiras reuniões tem 50, 60 pessoas, mas quando a gente chega na hora já de formar o comitê, tem pouca gente, tem 30, 25, mas são os interessados mesmo. Isso era uma coisa que eu sei que não devia até dizer, porque vocês estão tão interessados em adotar um rio, mas não é o caminho certo. Obrigado, Alba. O companheiro Nelson quer fazer uma contextualização. Nelson, por favor. A companheira Alfa, aliás, eu fiz questão de dizer aqui que li o trabalho dela que ela mandou para o distrito LD, e, de uma certa forma, companheira,
O que a gente está falando aqui é exatamente o que a companheira falou. Quando já se tem um comitê instituído, nós de Lions se aproximar desse comitê. Tem muitos lugares que já tem comitê. Nós já temos no Brasil 256 comitês de bacia hidrográfica. 256. Então, a gente pode se ligar a esse comitê. Por outro lado, quando a gente fala de rio, a gente pode pensar também de córregos, né? Então, um córrego pode ser adotado, quer dizer, não precisa ter um comitê, mas o Lions pode também juntar forças ali no sentido de cuidar daquele córrego, por exemplo. Mas eu estou alinhado com o seu trabalho. Companheiro Nelson, o córrego faz parte da bacia. Todo o curso d'água que vai para determinado rio faz parte da sua bacia, né? Sim, sim. Então, está dentro da bacia. Agora, vocês, quando formarem os comitês, tenham o cuidado de botar cadeiras para os clubes de serviço, que tem muito comitê que não tem para o clube de serviço. Não deixem de botar essa cadeira. Porque senão nós temos que entrar junto com as ONGs. E aí fica muito difícil. O clube de serviço atuante no Brasil só tem o Rotary e o Lions, pelo menos aqui no Sul. Tem mais 2 outros aí, mas eles não vêm. Nós procuramos, eles não vêm. E deixar cadeiras, não se esqueçam disso, de deixar as cadeiras para nós. Em geral, eles deixam 2 vagas, e sempre o Lions pega uma e o Rotary pega outra. O Rotary também atua muito nessa área. Eu não sei, nos estados dos senhores, quantos comitês estão funcionando, eu não sei bem da parte norte, assim, não sei bem. Tem 19 comitês? 54. No Rio de Não, 256. 256. Mas funcionando. 256. E no tem Rio, tantos assim? No Rio de Janeiro tem 9. Eu acho essa iniciativa que está sendo tomada, a pessoa que teve a iniciativa de fazer o Distrito L Brasil entrar nos comitês, uma coisa fantástica, porque é o Lions definindo a qualidade das águas, o que ele quer que faça com as águas, né? Então, é uma situação muito boa para nós, e se o nosso representante no comitê for bem atuante, nós tomamos conta do comitê. Companheiro Henrique, me permite? Sim. Então, companheiro Alfa, no início da reunião a gente enalteceu aqui, porque o documento que você já produziu para o LD, eu fiquei assim, impressionado que você já adiantou o que a gente está propondo, né? Você já entendeu o que a gente está propondo, já fez o levantamento para toda a região do LD, para identificar as bacias, que é exatamente o que a gente precisa dos assessores, né? Para municiar, para subsidiar os assessores de distrito, de clubes, para ter informações que para eles podem ser ainda estranhas ou que eles não conseguem ter acesso. Quando a gente começou a conceber a campanha, nós definimos que faríamos reuniões de planejamento, para que a gente não apresentasse algo fechado ou impondo algo. A gente fez 3 reuniões no mês de junho, no mês de julho e ainda no mês de agosto, a gente fez a última semana passada, para desenvolvimento da estratégia. E como foi apresentado aqui hoje, né, e o material vai ser disponibilizado, já tem pessoas perguntando aí, não só a apresentação, mas as orientações básicas para a campanha, a gente sempre deixou claro que a campanha é apenas um norteador para a aproximação dos clubes com os recursos hídricos. É uma aproximação, a gente quer que os clubes, os distritos, que o Lions no Brasil priorize, não é, a questão dos recursos hídricos na pauta ecológica. E aí a gente coloca, como você vê no item primeiro, é importante primeiro que o clube identifique a realidade da sua região. É o primeiro item, né? Olhe para o seu rio, conheça a sua história, as suas características, a sua realidade, as suas necessidades, não é? O que já tem sido empreendido nesse rio é o tópico 1. O tópico 2 está aí, ó.
verificação de instituições que atuam em relação ao rio ou bacia hidrográfica, conselhos, comitês, grupos de trabalho, na cidade, o Lions Club e a legislação existente em cada cidade ou região, com o objetivo da inserção de Lions Club nestas instituições. É exatamente o que você salientou aí, é a proposta. A gente não quer que Lions faça uma gestão paralela a comitê. Não tem esse propósito, a campanha nunca teve essa intenção. É exatamente o que você colocou, o que a gente quer propor. A partir dessa aproximação com os comitês existentes, o Lions vai buscar se tem condição de ocupar uma cadeira, se é período de seleção, de selecionar as instituições de eleição, período eleitoral no comitê, o Lions, como o nosso aqui na nossa região ocupa no comitê estadual, no comitê federal há quase 10 anos, vai se candidatar. Se não é período eleitoral, pode participar de forma indireta. As plenárias são públicas, pode ser em grupos de trabalho, em câmaras técnicas, que admite pessoas que não são membros, não é? E a partir daí vai conhecer as demandas, as necessidades que o comitê já levantou. Não tem comitê, quem sabe o Lions vai ajudar a fundar um comitê naquela região, ou existe um conselho municipal, um conselho regional de prefeitos, de municípios, né, que já está olhando para o Rio. Então, a gente quer exatamente o que você abordou, é a nossa proposta, tá certo? Sinesi, dá licença um pouquinho. Eu Sim. acho que o que o Lions podia fazer, todos os Lions, era começar a formação do comitê. O Lions teve essa iniciativa dos locais onde não tem comitê, ele começar a formar os comitês. Ok. Tá É isso mesmo. né? É o que eu acabei de falar. Companheiro Tomé, obrigado. Falou. Então, vamos seguir. Parece que tem alguém do LB em representação. A LB, a Ludmila, me parece que pediu esse... Ludmila, do LB. Boa noite, companheiros. Eu peço desculpa por não ligar minha câmera, porque eu estou num ambiente onde não dá para ligar, mas queria cumprimentar a todos no nome do companheiro Dário, que é sempre um prazer te ver, nem que seja em live. Eu queria só falar que o LB, a gente recebeu, né, do nosso companheiro Henrique, a ideia, e eu venho do Leo Clube, que a gente já trabalhava com o meio ambiente, fundamos um núcleo voltado para o meio ambiente, o Goiânia Verde, e amamos a ideia de adotar um rio. A gente tem o Meia Ponte aqui, e a gente já faz plantação de mudas para preservar a nascente. E com essa ideia, com as passas, de saber como que a gente pode procurar os comitês, procurar pessoas que podem ajudar a gente nesse intermédio, para o nosso núcleo foi um presente, né? Então, como não temos nenhum assessor, nenhum representante aqui, infelizmente, do LB, eu, como companheira Léo Leão, participante sou vice-presidente do Distrito Léo, né? LB2, então, estou aqui para falar que o LB está, sim, à disposição, vamos trabalhar, vamos correr atrás, o meio ambiente é uma pauta muito forte para a gente, então é isso, gostei muito das ideias, gostei muito da fala do companheiro Dário, a companheira Alfa em falar dos pontos que a gente precisa prestar mais atenção para entender como fazer funcionar, para nós que não tínhamos um norte, né, dentro da questão do meio ambiente dos rios, é uma questão muito que agrega e traz muito conhecimento. Em nome de todos os companheiros Léos e companheiros Leões, parabenizo pela iniciativa e falo que o LB em geral, né, vamos tentar trabalhar assim em cima disso. E obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ludmila. Isso é empolgante, já vendo que a semente já está nascendo. Agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir os assessores de distritos, né? Também mas ficamos nessa campanha da Adote um Rio, que não é, quando a gente fala Adote um Rio, não é dizer eu vou lá, abraço o Rio e fico o Rio, não, é querer participar, procurar, se interessar, né, por a bacia ou por o rio. Se todos nós tivermos o respeito com o rio, a gente vai estar ajudando esse rio, embora não institucionalmente. Mas é importante que nós buscamos participar dos comitês, se não temos nossos, tentar ver quem está lá e chamar ele para o Lions.
convidar ele para ser associado do clube, da região, da onde está, para que nós tenhamos um companheiro e vamos dar foco para que possamos fazer uma campanha exatamente nesse sentido. Fala, Alfa. Fala um pouquinho. Eu quero falar como assessora do LD3, que eu sou assessora. Ah, beleza. Então vamos... Eu esqueci de dizer uma coisa. Quando vocês forem formar os comitês, vocês coloquem no comitê as águas subterrâneas, que a legislação atual não liga para águas subterrâneas. Tem muita lei sobre águas subterrâneas, mas não tem gestão, não tem. E nós agora estamos fazendo uma modificação na nossa lei, né, na nossa lei estadual, para incluir a água subterrânea, porque esse negócio da agricultura, do agronegócio, ele está poluindo os lençóis subterrâneos, né? E nós já temos água aqui com muito selênio, com muito arsênio, e ninguém está cuidando disso, ninguém. A universidade, algumas universidades nossas que fazem exame, mas muito assim, análises muito isoladas, e vem a presença de metais pesados e metalóides. Então, vocês, quando forem fazer os comitês, vocês incluam, nós estamos trabalhando nisso já, incluam comitês de águas subterrâneas dentro do comitê que vocês forem formar. Vai ser difícil dividir as bacias subterrâneas, mas os geólogos sabem bem isso aí. Bem, nós temos geólogos bons da universidade e nós estamos com as nossas águas contaminadas, e lá em cima também devem estar, porque vocês têm muita plantação, né? Então, nós aqui eles se descuidaram e quase não falam na água subterrânea. Mas eu prometo que não vou falar mais. Obrigado, Alfa. Então, vamos para os assessores de distritos que estiverem presentes, vão pela ordem. Eu vou começar a tentar organizar aqui, no múltiplo LD já, e depois vou abrindo, quem tiver vai aparecendo no chat aqui. Alguém do LD2, que a Alfa já falou para o LD3. Nosso LD2, do LD4, então? Opa, o LD7, Carlos Biller, o nosso governador do LD7, está representando o assessor do meio ambiente. Boa noite, CC Tomé, boa noite a todos os participantes, uma satisfação imensa estar presente. Eu estou a mando do professor Vicente, nosso assessor do distrito LD7, que não pode estar presente em função que ele está em outra palestra, preparando sobre a protolária e libélula, né, que ele vai apresentar esse programa nacional para o dia 20. Tá? Ele mandou citar o seguinte, que o Lions Club de Itapera, qual ele faz parte do distrito LD7, já adotou um rio desde 2016, na sua cidade. E ele citou o seguinte, que primeira coisa, os clubes têm que regularizar seu CNPJ e cadastrar o clube no Ministério Público para concorrer às verbas públicas de multas ambientais, né? E depois elaborar um projeto para o Ministério Público. Eu quero dizer também que nossa região aqui, norte do Rio Grande do Sul, predomina muito a agricultura e temos vários rios, nascentes de rios. E aquilo que o Dario falou, e a gente sente aqui, não é só lá em cima, aqui no sul também, de que, por mais que existam umas leis ambientais para os agricultores hoje, inclusive, digamos, questão de preservação dos rios, mas o fato fundamental hoje é a questão urbana, né? Hoje, a questão urbana, a nossa região também, nós temos aqui a Corsan, que representa o Rio Grande do Sul, a questão das águas, tem projetos de canalização na questão do saneamento público, mas só que isso aí é para 20, 30 anos. Até lá, gente, já acabou a nossa água, né? Eu quero dizer, então, bem claro de que a preocupação bastante hoje que a gente vê é o saneamento básico nas cidades. Obrigado, Tomé. Bem rapidinho, porque eu sei que tem bastante gente que quer usar a palavra. Uma boa noite a todos. Obrigado, Carlos Biller, governador.
Mais alguém, por favor? Do LD, se tem mais alguém para dar... Boa noite, companheiro Ideci. Opa. É Mauro, do Lions Clube de Umuarama, LD6. Eu quero, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a iniciativa, porque é louvável que o nosso movimento se envolva com a questão hídrica. Afinal de contas, a água é o ouro do século XXI. Eu confesso para vocês que eu tenho muito a aprender com a companheira Alfa, com o companheiro Senise, com o companheiro Nelson, sobre essa questão. Mas eu coloquei ela como a prioridade número 1 no planejamento de trabalho do nosso distrito esse ano. Eu gostaria também de aproveitar o momento e justificar a ausência do nosso DG Marcos Pezente em função de um imprevisto de última hora que ele teve na família e ele não pôde estar presente. Boa noite a todos. Obrigado, Mauro. Mais alguém do Múltiplo LD? Eu tinha visto o Guerra na lista, mas já não está mais. Outro, por favor, quem esteja de outros distritos também pode ser do LA, do LD, do LC, dos distritos. Caso não tenha assessores do distrito, vamos passar a palavra livre daí. Boa noite. Olá. Opa, tem dois. Vamos. Fabiana, fala, Fabiana, depois a Eliane, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou aqui de Santa Maria, do Lions Dores, e eu até comentei com as meninas antes da reunião começar. Eu sou engenheira ambiental, então isso que a gente está conversando aqui, para mim, já é um assunto bem recorrente, né? E a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região central, a gente já tem o Comitê de Bacia da Vacacaí. Inclusive, eu já participei de algumas reuniões também. Então, já está bem estruturado, já tem algumas políticas direcionadas, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um problema nos comitês que, claro, é a poluição das cidades, mas também a gente tem um problema bem agravante em relação às águas subterrâneas, também, que a Alfa já tinha falado, que é a produção agrícola, que os agricultores aqui, eles colocam, a gente tem arroz irrigado, que a plantação de arroz é dentro da água e isso tem ligação direta com o rio. Então, o que acontece é que alguns, claro que não todos, não fazem uso correto desses defensivos, contrabandeiam isso do Uruguai, às vezes, produtos que já estão proibidos, e isso não tem monitoramento, porque a nossa legislação, ela não obriga que tu faça um monitoramento de defensivos, né? E seus, no caso, os metabólitos que são gerados aí, e a gente não sabe nem o efeito disso na saúde humana. Então, eu acho que de repente, lutar pela atualização dessas legislações dentro dos comitês de bacia, eu acho muito interessante, muito mesmo. Essa é a minha opinião, assim, tá bom? Obrigado, Fabiane. E enganja-se, por favor, quanto mais nas bacias e nas hidrobacias aí. Tá bom, obrigada. Eliane? Eliana Eliana Assis, assessora do DMLA, Meio Ambiente. Eu quero aqui parabenizar o nosso companheiro Dário, que nos representou muito bem, né? Justificou nossa ausência, e também do CC José Carlos Martins, que não pôde estar presente. Belas palavras do companheiro Dário. Nem precisa a gente estar entrando, mas eu estava ouvindo, porque realmente, como eu justifiquei, estou em procedimento de cuidado de saúde fora do Estado. Mas, assim, endossar em vocês que estamos aqui apoiando, a campanha é bem louvável. Não sou especialista, como eu já disse desde o princípio, mas temos aí o Dário e muitos outros especialistas que com certeza estão à nossa disposição para nos ajudar a tirar dúvidas, a orientar os clubes que queiram fazer a adoção de um rio, adotar o rio, desculpa. E achei interessante também a preocupação da companheira Alfa com relação às águas subterrâneas, que também é uma questão que precisa ser trabalhada e muito. Temos regiões aqui no norte que
são esquecidas, essas áreas estão sendo edificadas em cima da única substituto de um rio que já está doente, aqui no nosso caso, no estado do Acre. O rio já é doente, o rio Acre, o único que abastece a cidade de Rio Branco e o Baixo Acre, e as águas subterrâneas estão sendo utilizadas na edificação, na construção civil, né? Bom, mas isso é uma questão que eu achei interessante, essa sugestão da companheira Alfa, mas o que é para dizer para vocês que nós vamos, sim, estar junto, encampar, divulgar, incentivar os clubes do nosso Múltiplo LA a estar entrando nessa campanha. Obrigada. Obrigado, companheira Eliana. Mais alguém? Companheiro, já que não entraram, deixa eu falar uma coisa interessante. O plano de bacia, muito bem citada pela companheira Alfa, geralmente, ele obrigatoriamente precisa abordar as questões das águas superficiais, das águas subterrâneas e também das precipitações. Cabe aos comitês de bacias, isso é um assunto pouco tratado, mas cabe aos comitês de bacia também as áreas de inundações. Então, a drenagem urbana, as drenagens, de uma forma geral, é também assunto que os comitês atuam e os planos de bacias hidrográficas abordam essas questões. Obrigado, companheiro Nelson, pelas explicações. Alguém mais? Karine Virgílio. Por favor. Karine. Boa noite, companheiros. Sou do Distrito LA3, sou engenheira civil. E eu estava logo no comecinho conversando com a engenheira florestal também, né? A preocupação realmente dos nossos rios, né? Como engenheira, nós compramos material, por exemplo, rio, a areia lavada, né? Então, assim, às vezes não tem nota fiscal. Como a companheira Alfa falou também, os moradores cavam poços também, né? Utilizando as águas subterrâneas, e às vezes não tem o controle, né? Existe também essa parte de assoreamento dos rios também, com a tomada dessa areia, né, que não fazem controle. Então, eu estou achando o assunto super interessante. Às vezes, a gente, no nosso trabalho, né, a gente pode envolver o Lions também, e aqui eu estou aqui como curiosa, tá, para ver o que a gente pode fazer enquanto profissional, o que a gente pode fazer também, né, em relação a isso. Eu acho que essa adoção do Rio também, aqui já é no Nordeste, né, então somos o Rio São Francisco, e ele já tem um coração de leão, né, ele integra estados do Nordeste e estados do Sudeste, é considerado o Rio Nilo brasileiro. Então, a gente tem que se preocupar com o nosso rio também, né, o Velho Chico também. E eu só tenho a agradecer por estar aqui, por estar dando essa oportunidade de aprender cada vez mais. Muito obrigada a todos. Obrigado, Karine. Mais alguém? Queria perguntar para os entendidos. Me desculpe, eu sou totalmente analfabeto no assunto, mas estou engajado no assunto. Quando tem essa exploração de areia, por exemplo, como é que é isso? Que a legislação é municipal, é estadual? Quem permite fazer isso? Ou isso Foi. Eu fiz estágio na FEPAM, e aqui no Rio Grande do Sul, que é o órgão estadual, que é a FEPAM, eles que fazem a regularização disso. Então, o que acontece? As empresas, elas conseguem um licenciamento junto ao órgão ambiental, aqui no caso, a FEPAM, né? E aí, o que acontece? Eles têm um monitoramento com as máquinas, assim, quando eles ligam a máquina e começam a fazer a extração de areia, a FEPAM é notificada. Então, a FEPAM sabe quanto de areia eles extraíram. Se eles extraírem mais, eles são notificados. Então, o problema maior não é quem tem a licença. O problema é quem vai com barco de madrugada e pega areia escondida. Esse é o grande problema, porque daí a fiscalização não vai de madrugada no rio ver isso.
Então, quem tem a licença geralmente não é notificado. E também teve os dias de chuva aqui no inverno gaúcho, que a gente estava meio entediado. Aí a gente pega o Google Earth e fica olhando a beira do rio para ver se ninguém desmatou a APP, no caso, as áreas de floresta ali na beira do rio. Enquanto eu fiz estágio lá, a gente embargou um areal, porque o que eles fizeram? Eles foram numa prefeitura, conseguiram uma licença para descapoeiramento, pegaram aquela licença, simplesmente derrubaram uma faixa de 200 metros na beira do rio. E não adianta, gente, a PP é intocável, não pode fazer nada. Então, é assim que funciona. A bem grosso modo, é isso, né? Aqui a gente tem o Rio Jacuí no estado, que é um dos rios que mais tiram areia para fazer isso. Então, tem muita gente que tira de forma clandestina e os órgãos estão sempre de olho, mas às vezes é enxugar gelo, né? Basicamente é isso. O Perdoa aqui indagou, né, Perdoa? Sim. É interessante demais a sua pergunta, Perdoa. É que, para as pessoas entenderem como é que funciona essa questão da gestão do rio. A lei diz que precisa se definir a dominialidade do rio, né? Ou o rio é estadual ou ele é federal, né? Ou estadual ou federal. Quando ele nasce e deságua dentro de um estado, ele tem a sua dominalidade estadual. Se ele atravessa mais de um estado, ele é de domínio federal. Então, município não tem legislação sobre o rio. É interessante. Então, quem fiscaliza, para você ter uma outorga, fazer uma intervenção, explorar o rio, né? Por exemplo, fazer captação no rio, qualquer tipo, mineração, se ele é de domínio do Estado, você tem que recorrer ao órgão do Estado. Se ele é um rio federal, você tem que recorrer a um órgão federal. Então, o município não legisla sobre recursos hídricos, viu? Muito boa sua abordagem. Mais alguém? Companheiro Dercildo, companheiro Wagner, Lions Clube de Bom Despacho, interior das Minas Gerais, DLC4. Uma boa noite, CC Duba, mais uma vez é um prazer revê-lo na live. Eu só gostaria de reiterar aí a oportunidade, né, de participar em mais um chamamento para uma atividade que faz parte da ação global, né, de Lions Clube Internacional. E a gente só pode deixar aqui a positividade, a objetividade do assunto, porque nos renova e simplesmente nos faz, né, despertar pela questão hídrica, que realmente é algo que assola vários municípios, várias cidades. Principalmente o rio que abastece, né, a comunidade local. Então, eu tenho certeza que aqui, paralelamente, eu tenho 6 municípios, da qual faz parte da minha região, né, e tenho o coordenador de divisão também. Vamos fomentar este trabalho junto a eles, e porque aqui na nossa cidade, a bacia, né, do hidrográfica do Alto São Francisco faz parte também do município, e ela já tem assim um comitê muito ativo e atuante. Mas nós temos que ver agora essa questão também, né, igual a Cooperal já colocou, da questão dos rios também, né, que tem essa importância para com a comunidade, principalmente no abastecimento. Então, fica aqui a nossa satisfação de poder estar, né, através dessa live, incentivando, né, a todos para um momento muito importante, que é essa questão das bacias, né, hídricas, né, que realmente a água é o sustento de todos. Sem água, né, todos vamos morrer. Então, fica aqui a nossa satisfação e agradecer mais uma vez a oportunidade, né, o companheiro Senise, companheiro Dário, pelas exposições. Eu fiquei assim muito tranquilo e agradecido por estar participando mais uma vez de uma live deste contexto. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Senão vamos caminhando para o encerramento. Boa noite. Boa noite, Sandra. Sandra, Lions Clube de Tijucas, LD5. Já conversei, tive a oportunidade de conversar com o seu Nelson.
O Seneci eu já conheci no Incob de 2017, em Aracaju. Senhor não. Companheiro, desculpa. Eu faço parte, hoje, o nosso comitê Bacia Hidrográfica do Tijucas está meio paralisado, mas já faço parte do comitê desde 2001. Tá? Então, como o companheiro Nelson falou, eu estou presidente de uma entidade executiva, e nós aqui, o nosso rio é Rio Tijucas, e nós já adotamos a preservação da mata ciliar. Esse programa a gente já faz desde 2011, então, como está meio parado, mas a gente entrega o projeto, entrega muda de árvore para o proprietário plantar na mata ciliar. Então, é um trabalho muito bom. Posteriormente, a gente pode mostrar para vocês esse trabalho. E o Lions participa frequentemente desses, tanto aqui como Tijucas, Cubatão e Camboriú. Obrigada, uma boa noite e parabéns pela iniciativa. Companheiro, quero destacar que a instituição dela, junto com o Lions Tijucas, tem uma série de vídeos ilustrativos importantes que eu já comecei, coloquei 3 lá no grupo, mas tem vários, então é importante que sigam o canal da companheira, que ela pode dizer qual é o canal aí direito para todo mundo seguir. Eu coloco lá depois, é a Associação Caminho das Águas do Tijucas, a CAT. Depois eu coloco lá no Face para vocês, tá? Obrigada. Obrigado, Sandra. O companheiro Leone está inscrito. Pois não, Denise? O companheiro Leone está levantando a mão. A companheira Leone Paniagro. Qual é o seu clube, seu distrito e o país, pelo jeito? Na realidade, eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Dário, porque eu ouvi a exposição dele e, sem desmerecer naturalmente os demais colegas, aqui eu falo do Live Clube Campo Grande do Sul, eu sou assessor do distrito LB1, a questão ambiental, e eu gostaria de agregar o raciocínio que nós, do Lions, há anos a gente está trabalhando no plantio de árvore. Porém, eu acho que a gente pode agregar a árvore frutífera, os animais e os peixes também precisam se alimentar. Então, já que nós vamos plantar árvores, que agregássemos as margens dos rios, que plantássemos árvores frutíferas. Além de ter o efeito do que a gente vem trabalhando em questão do oxigênio, ele tem o efeito de tratar, de alimentar a nossa fauna e nossa flora. E nós estamos aqui às margens do Pantanal, como a gente costuma dizer, Campo Grande é a boca, né, do Pantanal, e estamos aqui para somar e abraçar mais uma vez. Parabenizo a ideia de se adotar um rio, e o que não nos falta aqui é rio. E ocupando e usando as palavras que foi dito pela companheira que disse que a gente tem que trabalhar com as bacias, nós aqui do Mato Grosso do Sul e uma boa parte do estado de São Paulo, nós temos 2 bacias importantes, né, que é a bacia do Paraguai e a bacia do Paraná. E estamos aí para somar. Na realidade, eu não consegui sair da participação aqui do meu filho, que é o Leone. Meu nome é Leonildo Cunha, pai do Leone, que é Léo, tá? É uma satisfação conhecê-los, mesmo que seja através da nossa videoconferência, me permite chamá-lo de videoaula. Muito obrigado. Companheiro Tomé, sim. Posso pegar uma carona nessa fala do companheiro? Por favor. Ele falou do plantio de árvores. Esse plantio de árvores, a gente sinaliza para que ele seja alinhado com aquilo que os comitês de bacias hidrográficas apontam como interessantes, para que nós não plantemos árvores que não seja específica da região, para que não causemos, no futuro, um problema maior. Eu cito, por exemplo, o caso dos jamelões plantado numa pista, né? E aí ele derrubou uma porção de gente lá, e fez motociclista cair, carro bater,
e tiveram que tirar os pés de jamelão. Isso foi noticiado aí na televisão. Então, a gente precisa... E os comitês, a companheira Sandra está aqui, que não me deixa mentir sozinho, os comitês têm estrutura técnica para dizer as árvores adequadas para os lugares adequados. Obrigado, companheiro Nelson. Mais alguém? Já estamos nos aproximando de 1h40. Né? Queria fazer uma observação, companheiro Tomé, se for possível, quero 1 minuto. Os trabalhos, né, desse programa, desse projeto, como a gente assim decidir, deverão estar pautados na legislação vigente, né, no conhecimento da legislação. A gente não pode fazer governo paralelo. Né? Os comitês de bacia hidrográfica que já existem no Brasil podem se somar, né, com a força dos Lions Clubs, conhecimento de causa, atuação nos órgãos colegiados e, sobretudo, o incentivo para que os poderes constituídos... Nós não somos um poder constituído. Nós somos uma ONG, um clube de serviço, uma ação social, uma força, um movimento, mas nós podemos dar pontapés iniciais no sentido de incentivar os órgãos públicos, inclusive aquilo que está muito próximo de nós, que é o Ministério Público, na exigência da formação de bacias hidrográficas, para que a gente possa desenvolver todas essas palavras, todos esses esforços aí já de expertise que nós já ouvimos dos nossos companheiros, sem esquecer dos desafios que isso acarretará. Principalmente os desafios de mexer com interesses econômicos de grupos muito fortes e que, às vezes, inclusive, transitam entre nós. Então, nós devemos ter sempre pé no chão, diagnóstico na cabeça, planejamento de ações, dar as mãos com quem já tem esse trabalho, né? Ver qual legislação dos estados já pugna, já permite, já objetiva, já cria os comitês de bacia, nos inserir. Eu vou dar um exemplo da extensão aqui do Rio Caeté. O Rio Caeté passa por 11 municípios. Como é que eu posso criar uma bacia hidrográfica do Caeté, sendo o último desses municípios, sem que eu possa congregar os esforços de todos os outros 11, que às vezes joga lixo, se aproveita, pesca, tudo isso. Então, nós temos que ter um esforço de diagnóstico dessas bacias, para que a gente, junto com os poderes públicos, incentivemos nos órgãos próprios, nos fóruns próprios, a criação de comitê de bacia, como nós fizemos aqui com o grupo temático da Bacia Hidrográfica do Caeté, que compõe pelo menos 3 cidades já, né? Então, queria fazer essa recordação de que a gente não fez um planejamento de ações assim, ao léu, no sentido pejorativo do termo. Fizemos um planejamento de ação para que a gente possa, conhecendo a realidade, atuar nela de maneira transformadora, né? Para mudar essa realidade e, com certeza, alcançar os objetivos tão bem colocados pela nossa companheira Alfa, que é uma grande incentivadora e uma grande guru desse trabalho, a quem eu acho que dedicamos todo esse trabalho também pelo seu tempo de serviço e atuação e pelo seu conhecimento de causa. Me permite, por gentileza, eu preciso fazer algumas considerações finais, agradecer a todos que estão nos prestigiando, a gente está percebendo que pelo Facebook também a gente está com uma audiência muito bacana, isso é muito interessante, e eu convido vocês, ao encerrar o evento, quem não pôde participar, encaminhe o link, né? Entra lá no Lions Club Ecológico, e você vai ter a possibilidade no YouTube, no Facebook também, que você vai encontrar, né, a transmissão. Leve a mensagem a quem não pôde estar conosco, né? Quem lamentar, quem depois registrar que não pôde estar presente, ofereça o link, é muito interessante para a gente conseguir o nosso objetivo. Algo que ainda não foi falado, companheiro Dário, companheiro Nelson, é que a nossa proposta não é apenas para um ano bionístico. Nas reuniões de planejamento, a gente percebeu, e didaticamente, o companheiro Dário, como já foi dito aqui, né, a gente está tendo uma transmissão, aula, né, uma videoaula, e o companheiro Dário propôs que a gente concentrasse esse primeiro semestre com esse levantamento, com essa identificação. As pessoas podem imaginar assim, mas não é muito tempo? Não, a gente precisa conhecer a realidade, a gente só vai poder ter domínio das informações se a gente mergulhar, né, literalmente,
na realidade do que a gente quer trabalhar. Então, até dezembro, é trabalho de prospecção, de diagnóstico, de investigação, para conhecer tudo o que tem em volta desses recursos hídricos. A intenção nossa, desde o início, é a aproximação do Lions com os recursos hídricos. Obviamente, Comitê de Bacia, outra instituição que está aí exercendo a função na sua região. Por quê? A gente já percebeu aqui pela transmissão e nas outras reuniões que nós temos muitos companheiros que já estão enganjados nessa causa, nessa luta da gestão hídrica, mas não pelo Lions. A gente percebeu que é por outras instituições. A gente queria a inserção do Lions, do leonismo desse movimento, como já foi dito aqui pela companheira Alfa, porque o Lions tem muito a colaborar, há muito a contribuir. Então, nós temos pessoas qualificadas, pessoas de boa índole, a gente tem que participar desse debate, da construção de políticas públicas, definição de planejamentos, de projetos, de programas. Então, nós temos pessoas com essa capacidade. Eu já coloquei lá no grupo tanto a apresentação de hoje, como as orientações básicas da campanha. E aí, quem lê vai perceber que as orientações são propositivas, não são impositivas. Ela dá liberdade para o clube desenvolver a sua estratégia própria, né? O que ele achar que convém e o que é execuível, o que é possível fazer dentro das limitações do clube ou daqueles companheiros que estarão diretamente ligados à função. E a gente também exerceu uma cadeia de coordenação dessa campanha, porque tomando essa dimensão nacional, nós estamos contando com os assessores dos múltiplos para ser um grande elo entre os assessores dos distritos e que vão exercer a coordenação junto aos clubes. Então, a gente precisa muito do engajamento, né, desde a coordenação dos múltiplos. Os assessores de distritos vão ter esse trabalho aí, né, bem interessante. E aí, o grupo que a gente construiu, ele está muito dinâmico, a gente precisa realmente de muito foco, né, para a gente priorizar essa pauta, e qualquer dúvida, a gente vai continuar construindo, não vai acabar no ano leonístico 2022, a gente quer que o trabalho seja profícuo, duradouro, porque a gente acredita que a gente precisa de mais tempo para consolidar essa relação. Um ano leonístico talvez seria muito frustrante, a gente não conseguiria apurar ou ter grandes, importantes entregas, porque no segundo semestre a gente vai trabalhar as estratégias práticas, as ações mais diretas, né? O clube vai propor exatamente algo que vai executar. Mas essa relação com o comitê, a gente precisa talvez de mais tempo, porque vai que no segundo semestre a gente não tenha processo eleitoral. Quem sabe a gente vai conseguir no final do terceiro ano apurar de que não só o Lions Clube, Manhuaçu, Flor de Manacá, do qual eu pertenço, tem um vínculo direto no comitê, um assento no comitê, mas a gente tem 30, 50, 100 clubes que conseguiram assento no comitê e estão dando essa contribuição significativa. Gratidão a todos. Obrigado, Tomé. Obrigado, Senise. Eu acho que vamos partindo para o encerramento dessa reunião. Eu quero dizer que estou muito feliz de ter acompanhado mais de perto, dirigido essa reunião de hoje, e dizer que a ideia inicial, quando surgiu lá com o Senise e o Nelson, procurar o Dubas nos falou, a gente começou a mexer num projeto de longo prazo. Não é o nosso ano leonístico, como disse agora o Senise, que vai dar. É um projeto de mudança de paradigmas. Nós estamos indo numa direção e esperamos, com essas ferramentas que surgiram agora, como já estavam, mas que passamos a utilizá-las com mais frequência. Desse encontro, estou falando com o Dário, lá de Bragança, lá no litoral do Pará, a Sandra, aqui do litoral sul catarinense, eu aqui em Foz do Iguaçu, em todos os lados temos gente do Brasil inteiro. Né? O Rio de Janeiro, com o Nelson, que está aí na mão, e tal, a Sandra, lá de Criciúma. Então, todas as pessoas estão envolvidas, no Rio Grande do Sul, muita gente. Então, eu acho que isso é um pontapé inicial. Né? E vocês já estão caminhando. Talvez nós, como presidente de conselho, não podemos estar em todas as reuniões com vocês, mas estamos com todo o apoio, estamos defendendo essa causa, estamos juntos nessa causa e estamos incentivando. Sabemos que os frutos a sociedade toda vai colher, mas a partir de que quanto mais nós nos envolvermos
na proteção das bacias hidrográficas e na proteção da água, que é a vida, né? Eu digo que eu estou aqui no Paraná, aqui em Foz do Iguaçu especificamente, se a água trouxesse junto a quantidade de energia que ela gerou, aqui talvez nós teríamos o maior medidor de energia que passa. Por quê? Nós temos o Rio Iguaçu, que desce lá de Curitiba para cá, passa por 5 ou 6 usinas gerando energia. Itaipu é a última do Rio Paraná, que são quase 2.000 quilômetros, que vem gerando energia, passando por uma usina, servindo como transporte hidroviário, chega aqui, aqui, ela deixa de ser água brasileira, né? Tá logo aqui pertinho, ela deixa de ser água brasileira para ser água argentina e paraguaia, e continua sendo água para o mundo, para a humanidade, né? Então, nós usamos essa água e também passa por nós. E se nós não tivermos a preocupação de cuidar das nossas nascentes, como já foi bem comentado aqui, que é onde nascem as águas, é onde nasce. Se nós tivermos, eu sei desse pecado, talvez se até cometemos ou não, os nossos antepassados, quando vieram abrindo florestas para darmos água para poder sobreviver, né? Eu tenho uma história de imigração, meus pais eram do Rio Grande do Sul, vieram pelo Rio Paraná, subindo a Santa Helena, e na época você fazia as derrubadas, até na legislação de hoje é crime, em cima do rio. Por quê? Porque você tinha que precisar de água para o animal, precisava de água para tomar banho, então você fazia derrubada, fazia tua casinha próximo do rio, né? Porque a água estava mais perto, não tinha energia elétrica para pôr bomba, não tinha nada. Então, isso acontece em muitas regiões ainda, né? É claro que, veja, o Dário, eu conheço uma boa parte, conheço o Pará, estive morando numa parte do sul do Pará, na área de Tucumã, mas por um período lá atrás, e tive a oportunidade de ir agora, 2, 3 anos atrás, lá em Santarém, naquela maravilha, assistir o festival dos botos, né? Boto cor-de-rosa, boto cinza, algo assim. Então, para ver o folclore e ver o Pará, o caminho deles é os rios, né? Então, é a verdade que a gente vê só água, né? Quem tem uma canoa com motor é o seu Jeep, é a sua caminhonete, né? Então, você entra naquelas ilhas, todo mundo com o carrinho estacionado lá, uma canoa com um motorzinho, com uma rabetinha lá, para eles fazer a sua locomoção, né? Então, eu acho que nós devemos, como sociedade organizada, como companheiros leões, conscientizar e que vamos proteger as nossas águas. Quando vamos adotar o rio, não quer dizer que nós vamos lá e vamos tomar o rio de alguém. Nós vamos adotar com carinho, com amor, como disse o nosso companheiro Douglas Alexander, vamos servir com o coração, vamos cuidar desse rio com o coração, vamos amar esse rio que passa por nossas cidades, por nossas terras, por nossa região. Nesse sentido, eu quero dizer que adote o rio com coração e preste o serviço para o rio, que você vai estar servindo a toda a humanidade. Então, vou encerrando com a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao próximo e ao estudo, ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Convido a todos a bater uma salva de palmas para nossa belíssima reunião. Parabéns também para o Senizo, os Nelson, todos os assessores. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns. Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns, Dercido. Também. Um abraço, Sérgio. Parabéns. Denise. Tchau, boa noite. Fiquem bem, com saúde. E a todos os cuide, companheiros aí. José do Pedal. Oi, José. Feliz Tá bom, noite. José? Muita luz, maravilhoso. José é um pioneiro. Tomé, Gratidão, pai. se você fosse computar a água que passa por aí, os medidores teriam quebrado todas as engrenagens. Eu acho que sim, né? Porque, olha só, a quantidade
de água que passa aqui na nossa cidade. Obrigado, Alfa. Obrigado, Lavieri. Alfa, que é uma guerreira do nosso Distrito Múltiplo LD. Boa noite a todos mais uma vez. Aí, parabéns, gente. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Imagina, Boa noite a todos. Boa noite a todos. Alessandra, pode interromper a gravação. Olha o Glauber aí. Nosso DG. Glauber, feliz noite. Duba, Senise.